Existe um momento específico que eu ainda consigo ver com clareza. Você estava na minha frente, eu estava falando, explicando, justificando. Talvez rápido demais, como alguém que sabe que as palavras não vão ser suficientes, mas continua tentando mesmo assim. E você me olhava com um sorriso curioso e uma tristeza nos olhos que eu fingi não perceber. Eu disse que precisava partir. Você não perguntou para onde. Você perguntou por quê. E eu não soube responder. Existe uma pergunta que os filósofos fazem há séculos sobre a natureza do ser humano. Não sobre o universo, não sobre Deus, não sobre os cosmos, mas sobre algo bem mais simples e ao mesmo tempo muito mais difícil de responder. O que nos move? Aristóteles acreditava que todo ser humano carrega dentro de si uma espécie de impulso em direção à própria realização. Ele chamava isso de telos, uma palavra grega que significa finalidade. Não no sentido de um destino fixo, mas no sentido de que algo dentro de nós parece sempre estar se orientando em direção a algo, como uma planta que cresce em direção à luz sem saber que está fazendo isso. Talvez seja isso que eu sentia. Não um plano, não uma certeza. Apenas um nó no estômago que apontava numa direção. Eu tinha medos que não te contei. O medo de nunca mais falar com outra alma. O medo de adoecer longe de tudo que era familiar. O medo, talvez o maior de todos, de partir e descobrir que o problema nunca foi o lugar, mas que o problema era eu, e que eu ia me encontrar do outro lado do mundo exatamente igual. Mas eu parti mesmo assim, e você ficou. Os existencialistas, Sartre, Camus, Heidegger, tinham uma palavra para descrever a condição humana que eu acho que nunca entendi completamente até aquele dia. Geworfenheit. Em alemão, significa algo como ser lançado. É a ideia que ninguém escolhe o ponto de partida da própria vida. Você não escolhe a família, a época, o lugar. Você simplesmente desperta dentro de uma história que já estava acontecendo. E a partir daí, tudo o que você faz é uma tentativa de responder a este fato com alguma coisa que se pareça com sentido. Talvez partir seja também uma forma de ser lançado. Não no espaço, mas em direção a uma versão de você mesmo que ainda não exista. E o problema real, é que este lançamento quase sempre leva alguém junto sem avisar. As pessoas que ficam também são lançadas, só que para um lugar diferente. Eu me senti egoísta, talvez eu seja egoísta. Essa pergunta ficou comigo por muito tempo, ainda fica às vezes, porque existe uma tensão genuína entre duas coisas que o ser humano carrega ao mesmo tempo: a necessidade de pertencer e a necessidade de se tornar. E essas duas coisas nem sempre apontam para o mesmo lugar. Simone Weil, a filósofa francesa, escreveu certa vez que o amor verdadeiro não é a fusão entre duas pessoas, mas o aprendizado de como estar presente para outra pessoa sem perder a própria presença. Uma espécie de equilíbrio impossível entre o encontro e a singularidade. Eu não sei se consegui esse equilíbrio. Talvez eu tenha errado, talvez partir seja sempre, em alguma medida, uma forma de partir de alguém. Mas aqui está o que eu sei. Eu mudei. Não de uma forma dramática, não de uma vez, não num momento único que eu possa apontar no calendário. Fui mudado devagar, como a luz muda ao longo de um dia, sem que você perceba enquanto acontece, mas de uma forma que se torna óbvia quando compara o começo com o fim. Aprendi a viver com menos. Aprendi a sentar no silêncio sem precisar preenchê-lo. Aprendi que a serenidade que eu invejava em você, essa calma que sempre me pareceu tão natural, tão sua, talvez não seja algo que se herde. Talvez seja algo que se constrói, cada um do seu jeito, no lugar que faz sentido para cada um. O meu lugar por algum tempo foi um movimento. Existe uma metáfora que continua aparecendo na minha cabeça quando penso em tudo isso. Imagine dois rios que nascem na mesma montanha. Durante um tempo, eles correm juntos, compartilham a mesma água, a mesma margem, o mesmo ruído. Mas em algum ponto do caminho, a geografia muda, o terreno se divide e os dois rios seguem em direções diferentes. Não porque um seja mais importante que o outro, mas porque o caminho é o caminho. E o curioso é que, mesmo separados, os dois rios continuam carregando algo do mesmo lugar de onde vieram, a mesma montanha, a mesma origem, a mesma água que um dia esteve junta. Eu te amo, isso não mudou. Mas eu também amo quem me tornei lá fora. E aprender a segurar essas duas coisas ao mesmo tempo, o amor por você e o amor pelo caminho que me trouxe até aqui,
Talvez seja a coisa mais honesta que eu possa oferecer. Não uma explicação e não uma justificativa. É só isso. Eu parti, eu me transformei. E ainda assim, de alguma forma que a linguagem não consegue capturar completamente, você continua aqui. Não onde eu deixei, mas aqui dentro.